Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 17. Capítulo 200, Matador de Santos nível 4. Um homem de meia-idade ensanguentado, completamente envolto em uma luz vermelho-sangue, avançou diretamente contra Jian Li, vindo do centro da explosão. Aquele homem de meia-idade era Yang Wuguan, um santo do 4º nível do Reino Santo da Terra Sagrada de Taishu. Nesse instante, o coração de Yang Wuguan foi consumido por uma fúria imensa. Tantos de seus companheiros e apenas ele sobreviveu. Se ele não possuísse uma poderosa armadura feita de tesouro para se proteger, provavelmente também não teria escapado da morte. Medo e fúria invadiram o coração de Yang Wuguan. A experiência de quase morte fez com que Yang Wuguan perdesse a cabeça. Tudo o que ele queria agora era despedaçar aquele cara. Velho Gagá, se você quer morrer, então venha. Jian Li observou Yang Wuguan avançando de longe, um toque de frieza surgindo em seu coração. Ele mal havia salvado a própria vida, mas ainda assim ousava pular por aí, ele realmente não sabia o que era bom para ele. A arte da criação do universo dentro de Jian Li circulou rapidamente, e um poder profundo dourado da vida e da morte preencheu todo o seu corpo. Uma aura selvagem emanou do corpo de Jian Li, e ele empunhou a lança da alma do dragão da chama carmesim, enfrentando o ataque. Acima do céu surgiu um fluxo de luz dourada. Jian Li, empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim, colidiu com Yang Wuguan num instante. No céu, muitos santos da terra sagrada de Taishuan que observavam a batalha de Jian Li exibiam expressões solenes, com um sentimento de impotência permeando seus corações. Esse Jian Li era simplesmente um monstro. Ele aniquilou 8 santos na primeira onda, o que era compreensível, já que eram santos desconhecidos. Mas aqueles que vieram da terra sagrada de Taishu eram da elite, e mesmo assim foram mortos a tiros por Jian Li. 9 santos da terra sagrada, e Jian Li sozinho massacrou 8 deles, deixando apenas um santo no 4º nível do Reino Santo. Isso foi verdadeiramente ultrajante, ele era simplesmente um monstro. Mais importante ainda, Jian Li ainda tinha força suficiente para enfrentar aquele santo de 4º nível. Monstro, um verdadeiro monstro. O campo de batalha onde Jian Li se encontrava emitia sons violentos de colisão. Turbulências espaciais surgiram por toda parte. Embora o poder profundo de Jian Li tivesse sido bastante consumido, sua força física era imensa. Confiando apenas em sua força, ele poderia lutar contra Yang Wuguan, um santo no 4º nível do Reino Santo, sem ficar em desvantagem. A troca de palavras entre eles foi incrivelmente rápida. Em apenas algumas respirações, eles já haviam se confrontado dezenas de vezes. O espaço se despedaçou por toda parte. O poder sagrado de Yang Wuguan rasgou o céu, e um ki caótico preencheu os arredores. Jian Li agiu sem pressa, sua força como um martelo, golpeando pesadamente o corpo de Yang Wuguan. A cada colisão, Yang Wuguan sentia como se estivesse lutando contra uma besta primordial. A força violenta do impacto penetrava diretamente sua armadura de tesouro, atingindo seu âmago. A habilidade divina de Yang Wuguan também causou ferimentos consideráveis ao atingir o corpo de Jian Li. Embora Jian Li tivesse compreendido o poder do grande Yin, Yang Wuguan era, afinal, um santo no 4º nível do Reino Santo. Seu poder sagrado era incrivelmente opressor, como lâminas afiadas cortando tudo, dilacerando continuamente o corpo de Jian Li. Pequenas feridas surgiam constantemente no corpo de Jian Li. Contudo, assim que os ferimentos apareceram, foram reparados. A sobreposição dupla do corpo divino imortal e do Sutra do Nirvana da Fênix maximizou a capacidade de recuperação de Jian Li. Parece que a diferença de nível entre os santos é maior do que eu imaginava. Quando eu estava no reino do mar divino, eu podia atravessar muitos reinos para esmagar inimigos. Mas após alcançar o reino sábio, o abismo entre os reinos se alarga novamente. É realmente muito mais difícil derrotar inimigos cruzando muitos níveis. Afinal, aqueles que conseguem cultivar até o reino sábio não são tolos. Eles devem possuir um certo nível de força. Jian Li atacou ferozmente enquanto testava seus diversos atributos físicos e se familiarizava com sua força. Conforme a batalha prosseguia, o desespero crescia gradualmente no coração de Yang Wuguan. Ele deveria ter recuado antes. Não esperava que aquele pequeno bastardo fosse tão poderoso mesmo sem usar habilidades divinas. Especialmente os surgidos fracos de elefantes divinos que emanavam do corpo de Jian Li fizeram os cabelos de Yang Wuguan se arrepiarem. Mais importante ainda, seus ataques não conseguiam causar danos significativos a Jian Li, mesmo que ele o ferisse. O estado de saúde de Jian Li se recuperou completamente em pouco tempo. Uma recuperação tão impressionante, combinada com um poder de ataque e velocidade incomparáveis, torna esse tipo de aberração verdadeiramente aterrorizante. A colisão entre eles causou inúmeros colapsos espaciais. A lança da alma do dragão da chama carmesim, na mão de Jian Li, emitia lamentos baixos continuamente, como se a alma do dragão tivesse suportado um impacto imenso. Esta lança da alma do dragão da chama carmesim já está tendo dificuldades para acompanhar minha força, pensou Jian Li enquanto lutava. O tesouro espiritual de grau celestial, embora extremamente poderoso para cultivadores comuns do reino da vida e da morte, tem como oponentes atuais os santos. A lança da alma do dragão da chama carmesim ainda é um tanto inadequada em batalhas de nível santo. Jian Li dependia completamente da imensa e aterradora força acumulada de seu corpo sagrado primordial e da força da prisão supressora de deuses e demônios para suprimir tudo. Sendo assim, vamos acabar com essa batalha rapidamente. Os olhos de Jian Li se estreitaram. Impulso divino demais. Jian Li então desencadeou seu ataque de energia mental. Uma poderosa e intensa energia mental condensou-se instantaneamente em agulhas finas e disparou em direção ao cérebro de Yang Wuguan.
Yang Wuguan estava completamente concentrado na batalha contra Jian Li e não estava preparado para o repentino ataque de energia mental. Yang Wuguan, atingido pelo golpe divino demais, soltou um lamento e seu corpo congelou instantaneamente por um momento. Embora Jian Li fosse apenas um mestre do sentido divino de terceiro nível, tendo absorvido tantas medicinas espirituais de 10.000 anos, ele já havia atingido o limite do terceiro nível. Yang Wuguan, tendo acabado de suportar um ataque feroz, sua energia mental estava completamente esgotada e ele não tinha qualquer defesa. Então foi facilmente atingido pelo golpe divino demais. Jian Li aproveitou o momento de estagnação de Yang Wuguan, operando a força da prisão supressora de deuses e demônios ao extremo. 300 poderes divinos de Deus-Demônio irromperam, juntamente com o terrível corpo sagrado primordial. Uma imensa força foi infundida na lança da alma do dragão da chama carmesim, fazendo-a tremer repetidamente. A força violenta quase distorceu o espaço. O corpo congelado de Yang Wuguan tremeu, seu coração já na garganta. Um instante depois, a lança da alma do dragão da chama carmesim, imbuída de imenso poder, rasgou diretamente a armadura de tesouro de Yang Wuguan e perfurou seu corpo. Não! Yang Wuguan soltou um grito final dilacerante, um som incrivelmente estridente. Rasgar. Ao som do rasgo ecoar, as pupilas de Yang Wuguan perderam o foco instantaneamente, seus olhos se enchendo apenas de um vazio infinito. Uma força violenta irrompeu do coração constantemente sangrento de Yang Wuguan, fluindo ao longo da lança da alma do dragão da chama carmesim. O corpo de Yang Wuguan foi despedaçado pela força violenta. Uma chuva de sangue dourado espirrava por todo o ar, caindo do céu e cintilando com um brilho infinito. Yang Wuguan, um santo do 4º nível do Reino Santo, pereceu pelas mãos de Jian Li. Jian Li, envolto numa chuva interminável de sangue dourado, ofegou pesadamente. Um santo no 4º nível do Reino Santo não é nada mais do que isso, murmurou Jian Li em seu coração, envolto em um brilho infinito. Capítulo 201 O mensageiro reaparece. Lu Yuanyan, que lutava à distância, sentiu um arrepio na espinha. Esse cara chegou a aniquilar um santo do 4º nível. Será que esse cara só existe no reino da vida e da morte? Uma força tão aterradora? O coração de Lu Yuanyan havia desistido completamente da ideia de continuar lutando. Tantos santos da terra sagrada de Taishu haviam morrido. Em comparação com eles, suas próprias perdas eram aceitáveis. Seria melhor se aquele enviado do Salão Divino também morresse. Assim eles não precisariam pagar as 10 remédios espirituais de 100.000 anos que prometeram. Do outro lado, Liu Xiao e os outros estavam em êxtase. Agora que os inimigos do outro lado haviam sido completamente aniquilados. A situação geral está definida, pensou Liu Xiao em seu coração, sua aura tornando-se mais turbulenta. Ancião Lu, vamos recuar, não temos mais chances, bradou Zhou Yuanping da seita demoníaca primordial. Os outros santos da terra sagrada de Taishuan também assentiram. Se continuassem a lutar agora, seriam de fato aniquilados. Que tesouro escondido nas fontes amarelas, que supremo tesouro espiritual, você ainda precisava da sua vida para obtê-lo. Se você perdesse a vida, perderia tudo. Ao perceberem que o povo da terra sagrada de Taishuan pretendia recuar, Liu Xiao e os demais lançaram uma ofensiva ainda mais feroz. Pequeno, seu corpo físico é bom, gostei dele. Justo quando Jian Li estava prestes a ajudar Liu Xiao e os outros, uma voz rouca soou não muito longe. Uma aura violenta pressionava Jian Li. Ele apenas sentia-se preso por um que aterrador, incapaz de se mover. Um homem vestindo uma túnica branca com padrões especiais e uma máscara de fantasma surgiu correndo de perto. Aquele homem era o antigo enviado do Salão Divino. Naquele momento, o enviado do Salão Divino já não apresentava qualquer traço de sua antiga postura altiva. Seu manto branco estava manchado de sangue, e a máscara em seu rosto estava estilhaçada. Seu rosto estava um caos ensanguentado, extremamente desgrenhado, e sua aura estava fraca, mas ele ainda possuía uma aura que suprimia tudo. Jian Li, cuidado, aquele cara é do Templo da Reencarnação. Li Yuanxiao, que lutava não muito longe dali, gritou alto. Nesse momento, Li Yuanxiao não tinha mais tempo para pensar em Shen Qingshan. Agora, com o aparecimento do enviado do Salão Divino do 9º nível do Reino Santo, as coisas provavelmente não estavam nada boas. Embora ele tivesse ferimentos graves no corpo e sua aura estivesse muito fraca. No entanto, um especialista do 9º nível do Reino Santo era verdadeiramente invencível neste campo de batalha. Lorde enviado, mate aquela pequena besta para mim. Lu Yuanyan, ao longe, estava extasiado. Seu coração estava como uma montanha russa. Há pouco, ele pensava que ele e os outros estavam prestes a ser derrotados. Agora que o enviado do Salão Divino havia retornado, tudo era diferente. Por mais poderosa que fosse aquela pequena criatura, será que ela conseguiria derrotar o enviado do Salão Divino? Os outros santos da Terra Sagrada de Taishuan também se sentiram muito encorajados. Todos sabiam que este enviado do Salão Divino era um 9º nível do Reino Santo, apenas um passo do reino do Rei Sábio. Ele era, sem dúvida, uma figura capaz de suprimir tudo aqui. Jian Li sentia apenas seu corpo incrivelmente rígido, enquanto a vasta aura o oprimia continuamente. Parecia que seus ossos estavam estalando. A capacidade de recuperação do corpo divino imortal e o Sutra do Nirvana da Fênix operaram em velocidade extrema, impedindo que o corpo de Jian Li entrasse em colapso total. Jian Li ativou lentamente o sistema de roteiro de vida. Nome, Wang Zhongjian. Reino 9º nível do Reino Sábio. Físico, corpo do Rei de Jade Profundo. Destino, soberano de um lado, azul, potencial de Rei Sábio, azul, morreu uma morte horrível, cinza. Favorabilidade 0.
Roteiro de vida: personagem secundário em Renascimento do Imperador Demônio, um membro externo do Templo da Reencarnação, extremamente poderoso. Durante um tributo, ele não conseguiu fornecer recursos suficientes e acabou tendo sua origem drenada por um ancião do Templo da Reencarnação vindo a falecer. Ponto de virada recente: 3 dias depois, obtém 10 remédios espirituais de 100 mil anos na Terra Sagrada de Taishuan. 6 dias depois, obtém um tesouro espiritual de nível santo na Colina Verde Coordenadas, 145.541. Um instante depois, o roteiro de vida de Wang Zhongyan surgiu na mente de Jian Li, membro externo do Templo da Reencarnação. As pupilas de Jian Li se contraíram. Um sujeito tão forte era, na verdade, apenas um membro externo do Templo da Reencarnação. Quão assustador era aquele Templo da Reencarnação! Tribute não conseguiu fornecer recursos suficientes e teve sua origem drenada. Parece que este Templo da Reencarnação também não é uma força benevolente. Nesse instante, Wang Zhongyan ignorou as palavras de Lu Yuanyan e, em vez disso, olhou para Jian Li com olhos flamejantes. Sua vasta aura pressionando continuamente o mundo inteiro. O campo de batalha de Liu Anxiao e dos demais, ao longe, também foi suprimido pela aura de Wang Zhongyan, e toda a luta cessou naquele instante. A multidão que observava lá embaixo também sentiu a aura avassaladora. O 9º nível do Reino Sábio já havia alcançado o ápice de um santo. O poder que ele controlava nos céus e na terra era incrivelmente vasto. Mais além, ele poderia se tornar o rei entre os santos, um rei sábio. Pequeno rapaz, você toparia vir comigo ao Templo da Reencarnação? Vou te dar uma grande oportunidade. O corpo de Wang Zhongyan tremeu levemente, enquanto olhava para Jian Li com extremo fervor. Jian Li sentiu apenas um formigamento no couro cabeludo. A voz de Wang Zhongyan fez com que ele se sentisse como se tivesse caído em uma adega de gelo. Aquela voz carregava uma sensação incrivelmente poderosa de opressão, apertando Jian Li continuamente. O corpo de Jian Li emitia incessantemente o som de ossos estalando. O Sutra do Nirvana da Fênix dentro de seu corpo operava em seu extremo, aliado ao poder do corpo divino imortal, fazendo com que os ossos de Jian Li se quebrassem repetidamente e depois se recuperassem. Ele havia se afeiçoado ao próprio corpo. O coração de Jian Li afundou. Ele sentiu a recuperação de seu corpo físico e percebeu um fervor evidente nos olhos de Wang Zhongyan. Lorde enviado, você não pode, mate aquele cara para mim. Lu Yuanyan, à distância, estava enlouquecendo. A situação está tão boa agora, e você quer levar esse cara de volta para o Templo da Reencarnação e ainda lhe dar uma oportunidade? Não posso aceitar isso. Preciso que esse pequeno demônio morra. Barulhento, quando será sua vez de apontar o dedo? Wang Zhongyan bufou friamente, sua aura irrompendo. As pupilas de Lu Yuanyan se contraíram violentamente não muito longe dali. A aura violenta fazia seu corpo tremer incessantemente. Enviado. Lorde enviado, eu não ousarei novamente, por favor, me poupe. Lu Yuanyan cerrou os dentes, pronunciando cada palavra com ênfase. Bum, bum, bum. Assim que as palavras de Lu Yuanyan foram proferidas, a aura violenta o esmagou em fragmentos, e uma chuva de sangue dourado se espalhou por toda parte. Todos ao redor sentiram um formigamento no couro cabeludo e um suor frio surgiu em suas costas. Esse enviado do Salão Divino é implacável demais, ele esmagou Lu Yuanyan diretamente. Jian Li, que estava próximo, sentiu a aura violenta vinda daquele lado, e seu desconforto atingiu o ápice. Como assim, garotinho? Não te assustei, né? Eu já te ajudei a eliminar aquele cara. Contanto que você esteja disposto a voltar comigo, eu vou suprimir e matar todos aqueles inimigos por você, disse Wang Zhongyan com um olhar fervoroso. Capítulo 202 – O Poder da Imagem Sagrada. Assim que Wang Zhongyan falou, todos ao seu redor na Terra Sagrada de Taishuan ficaram atônitos. O que estava fazendo esse enviado do Salão Divino? Ele não havia sido convidado por Lu Yuanyan? Agora que ele derrotou Lu Yuanyan, ainda quer se ver conosco. Jian Li estava encharcado de suor frio. A pressão que Wang Zhongyan exercia sobre ele era imensa. Principalmente a aura que emanava dele, comprimindo constantemente todo o corpo físico de Jian Li. Considerando o que ele acabou de dizer sobre gostar do meu corpo físico, é muito provável que seja uma oportunidade que coloca minha vida em risco. Senhor, poderia me dizer que tipo de oportunidade é essa, para que eu possa considerá-la? Jian Li rapidamente fez circular o profundo que dentro de seu corpo. Enquanto o corpo divino imortal e o corpo sagrado primordial resistiam continuamente à força opressora de Wang Zhongyan. Assim que Jian Li terminou de falar, Wang Zhongyan bufou friamente. Pensou bem? Se você é tão ignorante, recuperar seu cadáver é a mesma coisa. Ao ouvir as palavras de Wang Zhongyan, Jian Li cerrou os dentes. Será que Wang Zhongyan realmente pretendia lhe fazer mal? Wang Zhongyan então liberou uma poderosa aura, fazendo com que todo o espaço se estilhaçasse violentamente. Todos à distância sentiram seus corpos sendo engolfados por uma onda interminável de aura, como se fossem ser esmagados por ela a qualquer momento. Velho cão, eu te chamava de Senhor, mas você realmente pensa que é um. Morra por mim. O corpo físico de Jian Li estava coberto de sangue, comprimido pela aura violenta. A origem dourada de seu corpo divino floresceu com luz brilhante. Tendo vivido tanto tempo neste mundo, esta foi a primeira vez que Jian Li sofreu uma perda tão grande. Você quer a minha vida, mas ainda está longe de ser capaz. O rosto de Wang Zhongyan escureceu à distância. Cachorro velho, ele ousa me chamar de cachorro velho. Completamente ignorante da morte, como membro do Templo da Reencarnação, ainda que apenas como membro externo, ele era uma pessoa de status extremamente proeminente. Independentemente de quem fosse, todos o tratavam com respeito. Até mesmo um lorde da Terra Sagrada o tratava com cortesia. Esse sujeito teve a audácia de humilhá-lo dessa maneira, ele precisa aprender uma lição severa. Os outros no céu ficaram ainda mais atônitos.
Será que aquele sujeito da seita demoníaca das fontes amarelas era arrogante demais? Ele ousou falar de forma tão grosseira e ainda o ameaçou de morte. Aquele era um enviado do salão divino, uma pessoa de posição proeminente. Nem mesmo Shen Qinshan conseguiu lidar com ele. Li Yuanxiao, observando Jian Li, que emanava uma origem dourada, ficou de pé ao lado, e suas pupilas se contraíram. Esse garoto não seria. Pequena besta, minha intenção original era deixá-la completamente morta. Mas já que você busca a morte, então experimente a dor extrema, disse Wang Zhongjian com a voz rouca, os olhos repletos de uma intenção assassina implacável. A vasta aura solidificou-se e o espaço estilhaçou-se em seções, espalhando-se em direção a Jian Li. A aura que tudo destruiu já havia rasgado o céu, e no instante seguinte despedaçaria Jian Li. Diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, pausa para mim. Jian Li rugiu em seu coração. Bum bum bum. Imediatamente depois, um pergaminho emanando uma luz sangrenta flutuou para fora do corpo de Jian Li. Um vasto poder que tudo reprimia emanou de Jian Li. Até mesmo o espaço fraturado ao redor deles mostrava um indício de solidificação. Uma intenção assassina sem fim se desenrolou no pergaminho. O pergaminho absorveu uma quantidade suficiente da origem do corpo divino, irradiando um brilho extremo. Momentos depois, o pergaminho expandiu-se rapidamente, como se estivesse cobrindo o céu e o sol, envolvendo todo o céu e as nuvens. Todos sob aquele pergaminho que envolvia o céu pareciam extremamente minúsculos. Esse é o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. A expressão de Wang Zhongjian mudou drasticamente à distância, seu rosto já sem cor alguma. Ele sentiu o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas emanando um poder capaz de destruir tudo, fixando-se firmemente nele. Por mais que ele fizesse circular o poder sagrado dentro de seu corpo, não surtia efeito algum. Parecia que todo o espaço estava trancado, completamente intransponível. Os discípulos da terra sagrada Taishuan, ao longe, também pareciam aterrorizados. Esse cara realmente controlava o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Não admira que ele tenha ousado ameaçar matar aquele enviado do salão divino. Era o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. No céu distante, os olhos de Ye Tian estavam cheios de fervorosa excitação. Ele cerrou os punhos. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Ele não esperava que o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas já estivesse sob o controle de Jian Li. A respiração de Ye Tian acelerou ligeiramente. Esse cara era muito sortudo, com tanta força e talento, até mesmo um tesouro espiritual supremo estava sob seu controle. Cachorro velho, continue latindo. Você não era muito bom em latir? Agora morra por mim. Os olhos de Jian Li estavam cheios de uma fria intenção assassina. Com tanta origem do corpo divino perdida, esse cara precisa pagar o preço. Ele absolutamente precisava matar esse cara. Após Jian Li terminar de falar, ele ativou completamente o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas acima. Incontáveis origens do corpo divino e que profundo foram absorvidos pelo diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. E ele rompeu com uma aura ainda mais violenta. A vasta aura suprimiu todo o reino do vazio. O espaço emitia rugidos aterrorizantes continuamente, e uma aura destruidora de mundos se condensou no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Momentos depois, uma espada afiada cor de sangue se condensou no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. No instante em que a espada afiada cor de sangue apareceu, o reino do vazio entrou em colapso contínuo e uma turbulência espacial assolou toda a região. A espada afiada cor de sangue emitia um zumbido baixo, incrivelmente cativante, transmitindo uma sensação extremamente aterradora. Pequena besta, eu venho do templo da reencarnação. Se você ousar me matar, estará morto, rugiu Wang Zhongjian, com medo se espalhando por seu coração. Ele não havia se sentido assim nem mesmo ao enfrentar Shen Qinshan, mas agora, diante do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas de Jian Li, ele sentia um terror extremo. Meu velho, nunca mais me encontre na sua próxima vida, disse Jian Li com voz grave. Pou. Com isso, a espada afiada cor de sangue do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas disparou diretamente, mirando em Wang Zhongjian. Por onde a espada afiada cor de sangue passava, grandes áreas do reino do vazio desmoronavam, e uma aura destruidora de mundo se fixava firmemente em Wang Zhongjian. Não. Wang Zhongjian soltou um lamento doloroso, suas pupilas envoltas em um vermelho sangue sem fim. A espada afiada era como uma foice da morte, prestes a ceifar sua vida. Dengue. Com uma enorme explosão, o corpo de Wang Zhongjian foi diretamente perfurado pela espada afiada. A energia violenta com poder para destruir tudo despedaçou seu corpo. Uma chuva interminável de sangue dourado se espalhou por toda parte. Um santo do 9º nível havia caído assim de repente. Após o corpo de Wang Zhongjian se despedaçar, um pingente de jade brilhando com luz dourada apareceu. O que era aquilo? Era capaz de resistir ao ataque de um tesouro espiritual supremo sem se quebrar. O coração de Jian Li se comoveu, e ele imediatamente colocou o pingente de jade em seu anel espacial. Todos no céu ficaram atônitos. Jian Li realmente havia matado alguém do templo da reencarnação? Era alguém do templo da reencarnação. Como Jian Li se atreveu a fazer isso? Li Yuaxiao também sentiu a cabeça girar. Ele pensava que com a habilidade de Jian Li, no máximo ele conseguiria aleijar aquele cara, mas não esperava que ele o matasse diretamente. Agora a situação tinha ficado séria. Ele esperava que a seita demoníaca primordial fosse forte o suficiente, pensou Li Yuaxiao. Capítulo 203, Ye Tian aparece.
Com a queda de Wang Zhongjian, Jian Li finalmente respirou aliviado. A perda de sua origem do corpo divino deixou o rosto de Jian Li extremamente pálido. Afinal, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas era um tesouro espiritual de rank supremo, e com o poder místico de Jian Li, não havia como ele ativá-lo. Ele mal conseguiu desferir aquele ataque, confiando em sua origem do corpo divino, matando Wang Zhongjian. Os rostos dos discípulos da terra sagrada Taishuan, à distância, estavam extremamente pálidos, e o arrependimento já havia preenchido seus corações. Se eles soubessem que a seita demoníaca das fontes amarelas era tão feroz, por que teriam vindo para cá? Até o enviado do salão divino morreu, então o que dizer deles? A figura de Jian Li permanecia no reino do vazio, como um deus da guerra incomparável, com o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas acima de sua cabeça liberando continuamente uma aura majestosa, suprimindo todas as direções. Ao longe, Yetian olhou para Jian Li, que estava no reino do vazio com o rosto extremamente pálido e o coração cheio de pavor. Ele não esperava que ele também possuísse um corpo divino. Não é de admirar que ele pudesse ativar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Embora um tesouro do Espírito Supremo seja incrivelmente poderoso, ativá-lo é uma tarefa extremamente difícil. Mesmo santos comuns não conseguem ativar uma força tão poderosa, a menos que seja utilizado um poder especial. Ao que tudo indica, ele usou sua origem corporal divina para ativar a força ao tesouro do Espírito Supremo. O olhar de Yetian era como uma tocha, capaz de desvendar a situação de Jian Li num relance. Se a origem de Jian Li estivesse esgotada agora, então esta era sua melhor oportunidade. Os olhos de Yetian brilharam. Ele próprio possuía o corpo divino devorador do céu, então naturalmente sabia em que estado alguém cairia após consumir sua origem. Se ele não aproveitasse essa oportunidade, seria difícil encontrar outra tão boa no futuro. Yetian respirou fundo e então tomou uma decisão com um olhar incrivelmente firme. Nesse momento, todos ainda estavam em choque com a queda de Wang Zhongjian. Shu Fengjiu e os espectadores abaixo olhavam com olhos ardendo para o pergaminho que cobria o céu e que havia irrompido com imenso poder. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas era verdadeiramente aterrador. Um único ataque havia matado aquele santo do reino do 9º nível. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas fez jus à sua reputação. O Sutra do Nirvana da Fênix circulou rapidamente dentro do corpo de Jian Li, restaurando lentamente seus ferimentos. Voxox! Nesse instante, houve uma ondulação no céu e outra aura majestosa apareceu. As pupilas de Jian Li se contraíram. Ainda tem alguém? Entregue-me o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas e eu pouparei sua vida. Uma voz veio do reino do vazio. Logo em seguida, um jovem de túnica preta e máscara preta surgiu voando ao longe. Na mão do jovem havia um disco que irradiava uma aura majestosa. O disco parecia carregar uma intenção assassina extremamente poderosa. E o reino do vazio se despedaçou camada por camada. Nome: Yetian. Reino a 3º nível, reino da vida e da morte. Físico: corpo divino devorador do céu. Destino: personagem principal destinado, dourado roxo, a transformando infortúnio em bênção, roxo, o recebendo muita ajuda do Dao, roxo, sem coração e injusto. Escarlate, favorabilidade menos, 50. Roteiro de vida: o protagonista de Renascimento do Imperador Demônio, cuja vida anterior foi a do famoso quase Imperador Nuvem Demoníaca, há 100 anos. Após disputar a Pedra Divina Devoradora do Céu, foi gravemente ferido pelas forças combinadas de várias terras sagradas do caminho justo, sendo eventualmente emboscado e morto por sua esposa e amigos. Felizmente, obteve a oportunidade de possuir a Pedra Divina Devoradora do Céu e renasceu contra os céus. Sua nova identidade é a de um discípulo da seita externa da terra sagrada Taishuan. Recentemente despertou as memórias de sua vida passada e o corpo divino devorador do céu, e iniciou sua magnífica jornada para se tornar um grande imperador. Ponto de virada recente: 3 dias depois, negocia com a Senhora da Morte, obtendo uma medicina espiritual de 10.000 anos. 5 dias depois, devora a origem sagrada e a medicina espiritual de 10.000 anos no Vale da Morte, rompendo para o 5º nível, reino da vida e da morte. 7 dias depois, obtém a chama sagrada do submundo na Montanha do Sol de Verão coordenadas, 515.341. Um instante depois, o roteiro da vida do jovem apareceu nos olhos de Jian Li. Era Yetian. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Esse cara realmente pulou agora, flertando com a morte de verdade. No entanto, o que era aquilo em sua mão? Aquele disco preto causou uma imensa pressão no coração de Jian Li. Yetian empunhou uma formação feroz de grau divino, e uma onda de que violenta surgiu, causando ondulações tênues no reino do vazio. Logo em seguida, Yetian não hesitou nem um pouco, ativando a matriz feroz de rank divino, com a intenção de matar Jian Li diretamente. O coração de Jian Li gelou. Esse cara quer me matar? Nem mesmo um 9º nível do Reino Santo pode me matar, e você está apenas no 3º nível, do Reino da Vida e da Morte. No entanto, já que você é o personagem principal destinado, darei a você o tratamento de mais alto nível. Jian Li endureceu seu coração, e sua origem de corpo santo irrompeu no diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas com força total. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas irrompeu mais uma vez com uma aura majestosa e mais uma vez. Espadas afiadas cor de sangue emergiram do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Todos os habitantes da terra sagrada de Taishuan, ainda atonitos com o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas ao longe, estavam completamente perplexos. Ele ainda consegue ativá-lo? Que tipo de monstro é esse, Jian Li?
Um tesouro espiritual supremo não consome nada? Eles naturalmente sabiam o quão aterrorizante era o ato de ativar um tesouro do Espírito Supremo. Quanto maior o rank do tesouro espiritual, mais assustador será o consumo necessário, especialmente um tesouro espiritual supremo. Trata-se de uma arma suprema, e seu consumo é ainda mais imenso. Já era inacreditável que Jian Li conseguisse ativá-lo uma vez, mas agora que ele está fazendo isso de novo, é simplesmente ultrajante. Será que ele está mesmo no reino da vida e da morte? Todas essas pessoas estavam profundamente em dúvida. Ye Tian, que estava ativando a matriz feroz de grau divino à distância, sentiu o coração afundar. Como isso é possível? Ele já não havia consumido uma grande quantidade de origem do corpo divino? Como ele ainda consegue ativar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas? Impossível, impossível. Como ele poderia ativar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas sem a origem do corpo divino? O coração de Ye Tian quase afundou. A aura emanada do diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas fez Ye Tian sentir uma forte sensação de opressão. Os olhos de Ye Tian piscaram incertos. Sua inquietação já havia atingido o ápice. Não, ele deve estar blefando comigo, deve ser assim mesmo. Num instante, vários pensamentos passaram pela mente de Ye Tian. Então ele se recompôs e ativou completamente a matriz feroz de grau divino em sua mão. Olhando para Ye Tian, que ainda queria enfrentá-lo, Jian Li bufou friamente em seu coração. Então morra. Voxos, voxos, voxos. Num instante, espadas afiadas cor de sangue emergiram, atacando diretamente Ye Tian. As espadas afiadas cor de sangue carregavam uma aura destruidora de mundos, e rompendo, o espaço ao redor começou a colapsar, e as espadas afiadas cor de sangue perfuraram o céu e dispararam para longe. Ao ver aquelas espadas afiadas e aterradoras de cor sangue, a expressão de Ye Tian mudou drasticamente. Agora, ele realmente poderia ativá-las? Sendo assim, então lutarei. Ye Tian também era uma pessoa decidida. Rangendo os dentes, o disco em sua mão irrompeu com uma aura majestosa. A majestosa energia que formou uma onda de choque negra. A onda de choque negra, carregando um poder destrutivo capaz de rasgar o espaço, colidiu com as espadas afiadas cor de sangue. Bang, bang, bang. A onda de choque negra colidiu com as espadas afiadas cor de sangue, emitindo um rugido violento. O espaço no ponto de colisão colapsava continuamente, e a energia do caos se alastrava por toda parte. A colisão gerou um ki violento, e todo o espaço foi preenchido por uma aura extremamente perigosa. As pessoas no ar, não muito longe dali, sentiam como se pudessem ser despedaçadas por esse ki aterrorizante a qualquer momento. Rachadura. Logo em seguida, a onda de choque negra foi estilhaçada pelas espadas afiadas cor de sangue. Capítulo 204. O fim da batalha da seita demoníaca. A espada cor de sangue, após romper a onda de choque negra, apontou diretamente para Ye Tian, com uma energia que violenta e descontrolada. O rosto de Ye Tian estava incrivelmente pálido, e o terror tomou conta de todo o seu corpo. A espada cor de sangue, como um castigo celestial, fixou-se em todo o ser de Ye Tian. Diversas luzes brilhantes iluminavam continuamente o corpo de Ye Tian, numa tentativa de protegê-lo. No entanto, o que aterrador trazido pela espada cor de sangue já havia causado o colapso parcial do corpo de Ye Tian. Inúmeras energias de ki e essências sanguíneas se espalharam, e o corpo de Ye Tian foi dilacerado pelo ki violento, uma massa sangrenta. Será que vou mesmo morrer aqui? O coração de Ye Tian estava repleto de relutância. Após finalmente vivenciar o renascimento neste reino, morrer aqui por causa de um supremo tesouro espiritual. Eu não quero mesmo. Pô. Enquanto Ye Tian ainda estava com medo, a espada cor de sangue já havia atravessado o espaço, avançando diretamente em frente a ele. O disco preto que Ye Tian tinha na mão se estilhaçou instantaneamente. Rasgar. A espada cor de sangue estava prestes a penetrar o corpo de Ye Tian, despedaçando-o. Nesse instante, uma luz estranha surgiu no corpo de Ye Tian, e essa luz distorceu o espaço. A espada cor de sangue, que estava prestes a penetrar o corpo de Ye Tian, foi engolida pelo espaço distorcido e desapareceu sem deixar vestígios. Ye Tian, você me deve uma. Uma voz clara e agradável ecoou na mente de Ye Tian. Esta é a voz da Senhora da Morte, ela me salvou. Ye Tian ofegou em busca de ar e sem mais ousar ficar ali, arrastou seu corpo gravemente ferido e fugiu. Jian Li, que estava ali perto, sentiu o coração afundar. O que era aquilo? Realmente distorcia o espaço. Será que Ye Tian ainda usa esse tipo de método? Ye Tian, espere só, mais cedo ou mais tarde eu vou tirar sua vida. Jian Li gritou bem alto. A voz estrondosa se espalhou por toda a área externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Todos no céu, incluindo aqueles em terra, ouviram claramente. Caramba, aquela pessoa que apareceu depois era mesmo Ye Tian, céus, ele ainda tem a audácia de aparecer. Ye Tian, que tem uma recompensa de dezenas de milhões de pedras espirituais de grau superior pela sua cabeça. Ele realmente sobreviveu ao ataque de um tesouro espiritual supremo. Esse Ye Tian de fato tem alguns truques na manga. Irmãos, os 30 milhões ambulantes chegaram. Todos, ataquem. Se eu não conseguir roubar um tesouro espiritual supremo, como poderei roubar um Ye Tian? Sibila, a cabeça de Ye Tian me pertence, ninguém tem permissão para arrancá-la. É meu. Os que estavam no chão e os que estavam escondidos à distância começaram a discutir animadamente depois de ouvirem a voz de Jian Li. Logo em seguida, muitas pessoas correram na direção para onde Ye Tian havia fugido. O número inicial de espectadores diminuiu imediatamente em mais da metade. Afinal, todos eles haviam testemunhado o poder do Tesouro Espiritual Supremo, e embora Jian Li agora parecesse extremamente fraco, todos eles haviam visto o destino de Ye Tian momentos antes.
Quem poderia prever se Jian Li lançaria repentinamente outro ataque contra a seita demoníaca das Fontes Amarelas? O risco era muito alto. Em contrapartida, Ye Tian, que estava gravemente ferido e em fuga, era claramente um alvo fácil. Isso representava 30 milhões, além de uma vaga como discípulo da Terra Sagrada de Taishuan. Era simplesmente irresistível. Ye Tian, que fugia ao longe, sentiu o coração afundar. Jian Li o reconheceu. Como isso era possível? Ele estava usando uma máscara feita especialmente para ele. Deveria ser impossível ser reconhecido. Droga, vou ser caçado de novo, droga. Além disso, com tanta gente, Ye Tian sentiu uma enorme dor de cabeça. Após finalmente escapar de uma perseguição, ele se viu novamente nessa situação. Acima do céu exterior da seita demoníaca das Fontes Amarelas, o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas continuou a exalar uma sensação interminável de opressão. O rosto de Jian Li estava pálido, seu corpo banhado por uma chuva de sangue dourado, como um deus da guerra dourado. Embora sua postura não fosse muito alta, ele emanava uma poderosa sensação de opressão. O olhar frio de Jian Li percorreu os membros da Terra Sagrada Taishuan que o cercavam, e o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas liberava continuamente uma pressão aterradora. Todos os presentes estavam extremamente aterrorizados, sem esperar que Jian Li sozinho fosse capaz de controlar toda a situação. Rendam-se ou morram, disse Jian Li com indiferença. Assim que Jian Li falou, todos do lado da Terra Sagrada Taishuan sentiram um arrepio na espinha. Embora Jian Li parecesse estar no limite de suas forças, prestes a desabar a qualquer momento. No entanto, ninguém se atreveu a apostar se Jian Li conseguiria ativar novamente o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas. Até mesmo o enviado do Salão Divino do 9º nível do Reino Sábio havia morrido. O que mais eles poderiam fazer? Nós nos rendemos. Os santos da Terra Sagrada Taishuan, da seita Indo Osso Branco e da seita demoníaca primordial inclinaram suas cabeças profundamente. Li Yuanxiao e os outros pareciam extremamente felizes. Afinal, eles haviam vencido. Mestre da seita, deixo-os com você, disse Jian Li a Li Yuanxiao. Li Yuanxiao assentiu. Já que todas essas pessoas se renderam, seria fácil lidar com a situação. Imediatamente depois, todos esses santos inimigos foram controlados por Li Yuanxiao usando métodos especiais sob ameaça de Jian Li. Jian Li, desta vez foi tudo graças a você. Eu nunca imaginei que essa batalha teria tantas reviravoltas. Vendo que a situação estava resolvida, Tang Hai voou até Jian Li de longe e deu um tapinha forte no ombro dele. Os outros também soltaram um suspiro pesado de alívio. Essa batalha tinha sido muito perigosa, especialmente para eles. Era como andar numa montanha-russa com altos e baixos extremos. Ancião Tang, seja gentil, estou prestes a desmaiar. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Após batalhas contínuas todas contra oponentes de nível santo, sua profunda energia não conseguia se recuperar com rapidez suficiente. Em seguida, ele ativou continuamente o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas 2 vezes, consumindo grande parte de sua origem do corpo santo e origem do corpo divino, deixando seu corpo completamente exausto. Hahaha, agora sim, isso é mais parecido com uma pessoa normal. Tang Hai riu alto enquanto olhava para Jian Li, que estava debilitado. Jian Li então guardou lentamente o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas e fez circular a arte da criação do universo para restaurar rapidamente sua energia profunda. Seu velho, como ousa usar métodos tão desprezíveis? Você é verdadeiramente desprezível. Vim tirar sua vida agora. Nesse instante, uma voz fria soou não muito longe. Um homem de meia idade, vestindo um manto verde e coberto de sangue fresco, sobrevoou lentamente o local à distância. O sistema de roteiro de vida de Jian Li foi ativado lentamente. Nome, Shen Qingshan. Reino, 7º nível do Reino Sábio. Físico verdadeiro de gelo. Destino soberano de uma região, azul a talento do Rei Sábio a azul. Favorabilidade 0. Roteiro de vida, personagem secundário em Renascimento do Imperador Demônio, ancião da seita externa da seita demoníaca primordial. Originalmente um prodígio incomparável da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele deixou a seita demoníaca das Fontes Amarelas por algum motivo e foi para a seita demoníaca primordial, onde começou sua nova vida. Pontos de virada recentes. 3 dias depois, ele alcançará a iluminação no pico da essência espiritual e fará a transição para o 8º nível do Reino Santo. 6 dias depois, ele receberá uma habilidade divina de nível santo como recompensa do líder da seita do diabo iniciante, dentro da seita demoníaca primordial. Capítulo 205 Escrituras da Reencarnação. O roteiro da vida de Shen Qingshan surgiu diante dos olhos de Jian Li. Então ele era originalmente da seita demoníaca das Fontes Amarelas, a seita demoníaca primordial. Não é esse o gigante do caminho demoníaco? A posição singular de Jian Li na seita demoníaca das Fontes Amarelas naturalmente o tornava ciente de algumas forças no antigo continente estéreo. A seita demoníaca primordial é o gigante do caminho demoníaco no continente antigo estéreo. Extremamente poderosa e uma força de elite que supera as terras sagradas comuns. Parece que esse cara não deveria ser um inimigo. Jian Li pensou consigo mesmo. Mas tudo bem se ele não for um inimigo. Se a batalha continuasse, Jian Li realmente não conseguiria resistir. Irmão Sênior Shen, a batalha acabou, disse Li Yuanxiao a Shen Qingshan. Shen Qingshan ficou atônito. A batalha havia terminado? O que aconteceu? Ele só ficou preso por aquele velho por um tempo, e a batalha acabou. Ele está brincando? Ele só teve um papel secundário. Aquele velho era um santo do 9º nível. Será que reforços da seita demoníaca primordial chegaram e o expulsaram? Onde está aquele cão de guarda? Perguntou Shen Qingshan. Li Yuanxiao então explicou a Shen Qingshan. Após o término da batalha acima,
A batalha abaixo também terminou rapidamente e os poderosos santos se renderam. Eles não tinham mais intenção de batalha. Todos eles foram capturados pela seita demoníaca das Fontes Amarelas. Nesse momento, o cerco e a supressão da seita demoníaca das Fontes Amarelas foram declarados um fracasso total. Shu Fengjiu olhou para a cena no céu e suspirou profundamente, sem esperar que no final, ainda não houvesse oportunidade. Ele havia considerado a possibilidade de subir e tentar a sorte pouco antes de Ye Tian fazer sua jogada. Inesperadamente, Ye Tian deu uma lição vívida a Shu Fengjiu. Por sorte, ele não subiu. Shu Fengjiu até sentiu um leve alívio. Ele havia testemunhado o poder desse supremo tesouro espiritual por completo. Até mesmo o enviado do Salão Divino, que era um santo do 9º nível, foi facilmente morto. Ele não possuía os meios que desafiavam os céus de Ye Tian. Se ele realmente tivesse ido, provavelmente teria sido inútil. Esquece, parece que este item não é para mim. Shu Fengjiu balançou a cabeça e saiu rapidamente dos arredores da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Com o fim da batalha, todos os espectadores restantes ao redor da seita demoníaca das Fontes Amarelas também se retiraram. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Pico demoníaco Yang. Nas profundezas do pico demoníaco Yang encontra-se uma poderosa veia espiritual. A localização da veia espiritual é extremamente rica em Qi espiritual, e o Qi espiritual é incrivelmente puro. Cultivar aqui por um longo período oferece grandes benefícios. Nesse momento, ao lado da veia espiritual, um jovem de incomparavelmente belo absorvia continuamente o Qi espiritual circundante. Ao redor do jovem também havia muitas pedras espirituais de grau superior e remédios espirituais raros. Esses valiosos remédios espirituais e pedras espirituais de grau superior também liberavam um Qi espiritual extremamente aterrador. Essa lesão é muito grave, suspirou Jian Li. A ativação forçada da origem do corpo sagrado primordial e do corpo divino imortal causou danos que excederam em muito as expectativas de Jian Li. E tem também a oportunidade do enviado do Salão Divino. 6 dias depois, obtenha um tesouro espiritual de nível santo na Colina Verde coordenadas 145.541. Há também uma história de Ye Tian. Ele realmente renovou uma chama espiritual. 7 dias depois, obtém a chama sagrada do submundo na Montanha do Sol de Verão coordenadas 515.341. Dizem que a chama sagrada do submundo é uma estranha chama negra que existe em lugares extremamente insombrios, possuindo um poder divino incrível, e é uma chama de nível superior entre os fogos espirituais. Se ele conseguisse coletar esse fogo espiritual, sua força aumentaria significativamente. Conseguir essas duas oportunidades não é nada mal, pensou Jian Li. Assim que estiver praticamente recuperado, ele aproveitará essas duas oportunidades. Além disso, existem muitas medicinas espirituais, bem como outros recursos raros de cultivo. Contudo, mesmo dependendo exclusivamente desses recursos, ainda levará um tempo considerável para restaurar a origem do corpo sagrado e a origem do corpo divino. Aquele cara do Salão Divino também deixou cair um pingente de jade. Logo em seguida, Jian Li absorveu a terrível energia espiritual ao seu redor enquanto retirava o pingente de jade. Este pingente de jade parecia ter sido feito de materiais extremamente especiais, com estranhos padrões esculpidos nele. Além disso, este pingente de jade parecia estar absorvendo o Qi espiritual ao redor. Nutrido pelo Qi espiritual, o pingente de jade cintilava continuamente com uma luz dourada e fluida, apresentando-se extremamente brilhante. Jian Li, como está sua recuperação? Enquanto Jian Li examinava o pingente de jade, uma voz clara veio de fora. Um homem de meia idade entrou lentamente acompanhado de uma bela mulher. As pessoas que vieram foram Liu Xiao e Shu Fengjiu. Mestre da seita provavelmente levará mais algum tempo para se recuperar, disse Jian Li. A energia espiritual circundante era continuamente absorvida pelo corpo de Jian Li, reparando lentamente. No entanto, a perda de origem requer tempo para ser recuperada e não pode ser facilmente reparada. Irmãozinho, eu não esperava que você fosse tão poderoso. Um dia, eu realmente preciso te levar ao nosso palácio imortal da nuvem de gelo para mostrar àquelas mulheres sedutoras o que é um verdadeiro prodígio de primeira linha. Shu Fengjiu sorriu enquanto olhava para Jian Li, com os olhos cheios de admiração. Muito bem, aquelas discípulas do seu palácio imortal da nuvem de gelo, se vissem Jian Li, ficariam loucas para devorá-lo inteiro, disse Liu Xiao em voz baixa. Ele estava bem ciente da conduta daqueles discípulos do palácio imortal da nuvem de gelo. Cada um deles parecia puro e imaculado, mas ele era muito jovem naquela época. Ele ficou encantado com a aparência gentil de Shu Fengjiu, e só quando recobrou os sentidos percebeu quão selvagem era seu interior sob aquela fachada amena. Liu Xiao, o que você quer dizer com isso? Shu Fengjiu bufou friamente e lançou um olhar fulminante para Liu Xiao. Ao ver isso, Liu Xiao imediatamente mudou de assunto e olhou para Jian Li. A propósito, Jian Li, estas são as origens sagradas daqueles santos subjugados. Elas devem ser de grande ajuda para sua recuperação. Liu Xiao então retirou várias origens sagradas e as entregou diretamente a Jian Li. Liu Xiao tinha uma ideia geral do porquê de Jian Li conseguir ativar o tesouro espiritual supremo. Então ele naturalmente sabia que essas origens sagradas seriam de grande utilidade para Jian Li. Obrigado, mestre da seita. Jian Li sorriu e aceitou imediatamente as origens sagradas. Com elas, a velocidade de restauração da origem do corpo sagrado e da origem do corpo divino aumentaria consideravelmente. Liu Xiao acenou com a mão e disse lentamente, estes eram originalmente seus.
Se você não tivesse demonstrado tal poder divino, seria uma incógnita se nossa seita demoníaca das fontes amarelas teria sobrevivido. Ah, o mestre da seita é muito sábio. Posso pedir a ele para ver o que é este pingente de jade, pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li entregou diretamente o pingente de jade, que brilhava com uma luz dourada, a Li Yuanxiao. Li Yuanxiao pegou o pingente de jade e o examinou cuidadosamente. Shu Fangil, que estava ao lado dele, também arregalou os olhos e examinou o pingente de jade junto com ele. Jian Li, sua oportunidade chegou. Eu não esperava que aquele cara do salão divino carregasse um item tão importante, disse Li Yuanxiao, animada. Os olhos de Jian Li brilharam. Oportunidade? Que oportunidade? Este pingente de jade está relacionado à escritura imortal da reencarnação, disse Li Yuanxiao lentamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206, Marionete Sagrada. As pupilas de Jian Li se contraíram. Isso estava relacionado à escritura imortal da reencarnação. Ao ver o pingente de jade brilhando com luz dourada, o coração de Jian Li ardeu de emoção. Ele não esperava que matar um cara do templo da reencarnação resultasse em um item tão bom. Embora Jian Li não conhecesse o verdadeiro poder da escritura imortal da reencarnação, qualquer técnica de cultivo que ostentasse o título de escritura imortal era, sem dúvida, uma técnica de cultivo de alto nível no continente antigo estéreo, possuindo um poder incrível. A escritura imortal da reencarnação é a técnica de cultivo suprema e mais poderosa do templo da reencarnação. Em pé de igualdade com a escritura imortal caótica da terra sagrada do caos e a lendária escritura imortal da criação. Todas técnicas de cultivo supremas que podem levar diretamente à origem do Dao e permitir que alguém cultive até o reino do grande imperador. Shu Fangil, de pé ao lado dele, falou lentamente com os olhos cheios de anseio. Os 3 livros imortais. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele lembrou que quando matou Suming, a mãe de Suming ofereceu trocar a escritura imortal caótica pela vida do filho. Infelizmente, porém, aquela mulher parecia querer tirar proveito de tudo, desejando que Jian Li libertasse Suming apenas com palavras vazias. Como Jian Li poderia realizar o desejo dela? Ele matou Suming diretamente. Li Yuanxiao assentiu. Essas 3 técnicas de cultivo são as técnicas de cultivo de nível superior conhecidas no continente antigo estéreo. Se alguém conseguir obter uma escritura imortal completa, será realmente uma grande oportunidade, e o grande Dao poderá ser alcançado. A escritura imortal da reencarnação é a técnica de cultivo suprema do templo da reencarnação. É preciso ingressar no templo da reencarnação e acumular mérito suficiente para poder obter essa técnica de cultivo. Li Yuanxiao continuou a explicar. Então, o que esse pingente de jade tem a ver com a escritura imortal da reencarnação? Perguntou Jian Li. O rosto de Li Yuanxiao exibia uma expressão complexa, como se ele quisesse falar, mas hesitasse. Mestre da seita, diga logo o que lhe vier à mente, insistiu Jian Li. Shu Fangil, ao lado dele, lançou um olhar fulminante para Li Yuanxiao. Diga logo quando mandarem, por que você está enrolando? Li Yuanxiao respirou fundo. Este enviado do templo da reencarnação obteve a primeira parte da escritura imortal da reencarnação, que só pode ser cultivada até o reino do rei sábio. Se você praticar esta técnica de cultivo, só poderá alcançar o reino de rei sábio de primeiro nível. Sem as técnicas de cultivo subsequentes, você não conseguirá avançar. Além disso, a escritura imortal da reencarnação é muito difícil de obter. Somente o templo da reencarnação possui as partes posteriores da técnica de cultivo. Li Yuanxiao então informou rapidamente Jian Li de tudo. Não admira que aquele cara não tenha cultivado essa escritura imortal da reencarnação. Então foi assim que aconteceu. Aquele enviado do templo da reencarnação já estava no 9º nível do reino santo. Se ele tivesse cultivado essa técnica de cultivo após alcançar o reino rei sábio do primeiro nível, ele não seria capaz de realizar o avanço sem as partes subsequentes. Parecia que ele queria obter a segunda parte antes de cultivar tudo junto, pensou Jian Li. Jian Li, por que você simplesmente não desiste de cultivá-lo? As técnicas de cultivo subsequentes são muito difíceis de adquirir, disse Shu Fangil, preocupado. O templo da reencarnação era um poder colossal no antigo continente estéreo. Adquirir as subsequentes técnicas de cultivo era simplesmente muito difícil, ainda mais difícil do que algumas escrituras imperiais. Além disso, o talento de Jian Li era tão poderoso que alcançar o reino do rei sábio era praticamente certo. Seria lamentável demais se ele ficasse preso no reino do rei sábio por causa da técnica de cultivo. Vou analisar isso com cuidado, disse Jian Li seriamente. Com uma técnica de cultivo tão poderosa, como Jian Li poderia desistir? Quanto às técnicas de cultivo subsequentes com o sistema de roteiro de vida de Jian Li, adquiri-la seria muito mais fácil do que para outros. Se a situação ficasse crítica, ele simplesmente iria matar as pessoas do templo da reencarnação. Se conseguisse o item uma vez, por que não uma segunda? Jian Li tomou uma decisão imediatamente, ele precisava cultivá-lo. Após Li Yuanxiao terminar de falar, ele devolveu o pingente de jade a Jian Li. Cultivá-lo ou não era uma decisão dele. Ah, é mesmo, mestre da seita, quando estive no tesouro das fontes amarelas, também consegui essas coisas. Depois de guardar o pingente de jade, Jian Li pegou as técnicas de cultivo que havia adquirido no tesouro das fontes amarelas e que não lhe eram úteis. Ele entregou todos eles a Li Yuanxiao de uma só vez. Ao contemplar esses diversos textos antigos preciosos, os olhos de Li Yuanxiao se encheram de alegria. Com essas técnicas de cultivo, artes marciais e habilidades divinas, a base da seita demoníaca das fontes amarelas seria grandemente fortalecida. Por fim, Jian Li também retirou os 3 bonecos que brilhavam com luz dourada.
Quando Li Yuanxiao viu os 3 bonecos que Jian Li havia tirado, ficou imediatamente radiante de alegria. Não esperava encontrar tais coisas naquele tesouro das fontes amarelas, exclamou Li Yuanxiao. Li Yuanxiao examinou cuidadosamente os 3 bonecos, como se estivesse diante de um tesouro raro. Logo em seguida, Li Yuanxiao explicou tudo para Jian Li e Xu Fangjiu. Descobriu-se que esses bonecos eram bonecos de rank espiritual, e especificamente bonecos do 9º nível do Reino Santo, possuindo um poder extremamente forte. Então, se eu tivesse tirado isso antes, não teria tido que lutar tanto, disse Jian Li com um sorriso irônico. Se ele tivesse usado esses poucos fantoches naquele momento, a batalha teria terminado muito mais cedo. Jian Li havia testemunhado o poder de um 9º nível do Reino Santo. Mesmo Wang Zhongjian, gravemente ferido e quase no seu limite, matou instantaneamente Lu Yuanyan, que havia consumido sua origem sagrada. É possível imaginar o quão poderoso era o 9º nível do Reino Santo. Enfrentar os santos que estavam em posições inferiores no ranking foi quase uma tarefa impossível. Este boneco ainda não completou o estágio final de imbuimento espiritual e não pode ser usado. Mesmo que você o tivesse retirado, não teria tido efeito algum. Li Yuanxiao respirou fundo e disse lentamente. Imbuimento espiritual? Perguntou Jian Li em tom de dúvida. Jian Li sabia que Li Yuanxiao era extremamente entusiasmado com o Dao das marionetes. Muitos inimigos anteriores haviam sido transformados em marionetes por Li Yuanxiao. Nas batalhas dos discípulos no terreno abaixo, os bonecos de Li Yuanxiao desempenharam um papel significativo, servindo como a principal força em combate. A imbuição espiritual é a etapa final na criação de uma marionete, e também a mais importante. Somente as marionetes imbuídas com sucesso com espírito podem possuir consciência e liberar uma poderosa força e instintos de combate, explicou Li Yuanxiao lentamente. Jian Li assentiu com a cabeça. Então é isso. A imbuição espiritual está dando consciência ao boneco? Jian Li, você tem interesse em aprender arte de marionetes comigo? Com o seu talento você certamente aprenderia muito rápido. Li Yuanxiao pareceu ter se lembrado de algo e continuou. Jian Li respirou fundo e com tato recusou. Jian Li ainda tinha muitas habilidades divinas de artes marciais para cultivar e simplesmente não tinha tempo para se aprofundar nelas. Além disso, a força de Jian Li era incrivelmente poderosa. Ele não precisava de nada disso. Ele só precisava esmagar tudo com sua força. Ao ver Jian Li recusar, Li Yuanxiao não ficou nada surpreso. Jian Li estava numa fase de rápido aprimoramento de sua força, então naturalmente precisava aproveitar o momento para fortalecê-la. Minha arte de marionetes já atingiu um ponto de estagnação. Se eu puder estudar a fundo essas poucas marionetes, certamente conseguirei avançar ainda mais. Nesse momento talvez eu até consiga criar marionetes de nível espiritual. Li Yuanxiao continuou. Capítulo 207. Ascensão à fama. Enquanto Li Yuanxiao falava, um olhar de alegria surgiu nos olhos de Xu Fangjiu. Xu Fangjiu tinha plena consciência das técnicas de manipulação de marionetes de Li Yuanxiao. Os fantoches do reino da vida e da morte que ele criou eram extremamente poderosos, mesmo lutando contra cultivadores do mesmo reino. Eles não ficavam para trás nem um pouco. Se os bonecos de nível santo pudessem realmente ser produzidos em massa, sua força aumentaria significativamente. Então não vou incomodá-lo. Você deve se recuperar dos seus ferimentos primeiro. Vou pesquisar sobre essa marionete. Assim que a infusão espiritual for bem sucedida, devolverei a marionete a você. Após cumprimentar Jian Li, Li Yuanxiao partiu imediatamente. Jian Li observou Li Yuanxiao e Xu Fangjiu partirem. Após a partida dos dois, apenas Jian Li permaneceu nas profundezas do pico demoníaco Yang. A onda de Qi espiritual do céu e da terra foi absorvida pelo corpo de Jian Li como uma baleia, e a onda de Qi espiritual quase formou uma tempestade de Qi espiritual. Ao mesmo tempo, o corpo de Jian Li absorvia continuamente a origem sagrada que Li Yuanxiao havia enviado. Sob o cuidado da origem sagrada, a origem primordial do corpo sagrado e a origem imortal do corpo divino de Jian Li estavam se recuperando lentamente. Em seguida, começarei a cultivar esta escritura imortal da reencarnação. Jian Li respirou fundo, e em seguida, retirou o pingente de Jade. Li Yuanxiao acabará de explicar a Jian Li como usar este legado do pingente de Jade. Este pingente de Jade legado foi feito pelo Templo da Reencarnação usando materiais extremamente especiais para carregar a escritura imortal da reencarnação. Seu valor era extraordinário, mas só podia ser usado uma vez, e após esse uso, o pingente de Jade se dissiparia. Logo em seguida, Jian Li mordeu a ponta do dedo, e o sangue, fluindo com uma luz brilhante, pingou diretamente no pingente de Jade. No instante em que o sangue foi absorvido, um fluxo de luz dourada emanou do pingente de Jade e penetrou diretamente na mente de Jian Li. Os encantamentos e métodos de cultivo da escritura imortal da reencarnação circulavam na mente de Jian Li. Jian Li segurava a pedra da iluminação, compreendendo cuidadosamente a profundidade da escritura imortal da reencarnação. Quão milagrosa é a escritura imortal da reencarnação! A simples repetição dos encantamentos tornou a mente de Jian Li incrivelmente clara, como se um poder inexplicável estivesse circulando dentro de seu corpo. Isso pode até reverter a reencarnação. Os olhos de Jian Li brilharam. De acordo com a descrição nos encantamentos, a escritura imortal da reencarnação e contém o poder da reencarnação, que é uma força extremamente poderosa no céu e na terra. Pode reverter o tempo e mudar a força ou destino de uma pessoa. Cultivá-la até o ápice pode até mesmo reverter o tempo e o espaço, fluindo o rio acima na longa corrente do tempo para matar o passado do inimigo e até mesmo apagar o futuro do inimigo. É assustador demais. Jian Li respirou fundo. Que tipo de existência poderia criar uma técnica de cultivo tão incomparável, capaz até mesmo de reverter o tempo e o espaço para derrotar inimigos? Esquece, vamos primeiro cultivar corretamente.
Esse estágio ainda está muito longe para ele. É algo que só pode ser alcançado após cultivar até o ápice. Atualmente Jean Li possui apenas a primeira parte, que é a técnica de cultivo para alcançar o reino do Rei Sábio. Pensar tanto assim é inútil. Reencarnação, todos os seres vivos sem princípio. Logo em seguida, Jean Li começou a cultivar lentamente de acordo com os encantamentos da escritura imortal da reencarnação. O profundo poder da vida e da morte na arte da criação do universo foi completamente absorvido pela escritura imortal da reencarnação e transformado no ki espiritual da escritura imortal da reencarnação. À medida que a técnica de cultivo circulava, o corpo de Jean Li emitia um ki extremamente misterioso. O tempo passou lentamente assim. Ao mesmo tempo, a seita demoníaca das Fontes Amarelas também ganhou grande fama após essa batalha. Embora a Terra Sagrada Taishuan não tenha enviado seu poder de combate máximo devido à interferência da seita demoníaca primordial, ainda assim enfrentou ataques contínuos de diversas forças. A seita demoníaca das Fontes Amarelas resistiu à pressão e até mesmo derrotou todos os inimigos. Era simplesmente inimaginável que algo assim acontecesse a uma seita de segunda categoria, principalmente Jean Li, que após seu aparecimento suprimiu e matou muitos santos continuamente. Com seu cultivo no reino da vida e da morte, ele lutou contra santos. E tal talento e força fizeram com que muitas pessoas na desolação oriental notassem esse indivíduo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Por fim, ele chegou a sacrificar o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, matando instantaneamente o 9º nível do Reino Santo. Todos esses eventos impulsionaram o prestígio da seita demoníaca das Fontes Amarelas na desolação oriental a um ápice. Além disso, após essa grande guerra, a seita demoníaca das Fontes Amarelas incorporou e reprimiu ativamente outras forças na Montanha dos 10.000 Demônios. Desolação Oriental. Cidade da Tumba Oriental. A cidade da Tumba Oriental é uma cidade extremamente próspera na Desolação Oriental. Situada na área central da Desolação Oriental, esta região é palco de constantes fluxos de cultivadores e caravanas de mercadores, além de abrigar fortalezas de diversas seitas. Em uma rua movimentada da cidade da Tumba Oriental, uma mulher esbelta e incomparável entrou lentamente em um restaurante. Ao lado daquela mulher incomparável estava um jovem alto e bonito com um olhar desafiador no rosto. Atrás dos dois havia um grupo de cultivadores com longas vestes, que os guardavam de perto e verificavam cuidadosamente os arredores. Xi'an, embora a Desolação Oriental seja repleta de áreas áridas e esteja longe de ser comparável ao nosso continente central, a carne de besta espiritual deste restaurante Donglin é absolutamente incrível, e seu sabor é extremamente delicioso, disse o jovem ao lado da mulher incomparável, sorrindo para ela. A mulher incomparável franziu ligeiramente a testa e disse friamente: Jovem mestre Liu, eu já lhe disse para não me chamar de Xi'an. Não temos tanta intimidade assim. Um traço de raiva brilhou nos olhos de Liu Xuan, mas ele o disfarçou rapidamente. Liu Xuan era um jovem mestre de uma família suprema no continente central. Embora seu talento não fosse excepcional, seu status era proeminente. Com sua extraordinária origem familiar e numerosos recursos, ele também possuía certa reputação no continente central. É claro que a família dele era ainda mais temida. A primeira vez que Liu Xuan viu Lin Xi'an, ficou maravilhado com sua beleza e se apaixonou profundamente por ela. Mais tarde, ao descobrir que Lin Xi'an era filha divina da Terra Sagrada do Caos, ele ficou ainda mais apaixonado e a cortejou incansavelmente. No entanto, como Lin Xi'an poderia se interessar por um jovem mestre tão mimado? Por consideração à influência de sua família, Lin Xi'an não rompeu abertamente os laços com ele, mas simplesmente manteve uma distância morna. Liu Xuan descobriu de alguma forma que Lin Xi'an estava vindo para a Desolação Oriental para tratar de alguns assuntos, então ele a seguiu sem pudor, prometendo ajudá-la da melhor maneira possível. Vendo sua persistência, Lin Xi'an simplesmente o deixou segui-la. Mão de obra gratuita, por que não aproveitá-la? Sim, jovem senhorita Lin. Liu Xuan respirou fundo e disse, com um tom bajulador. Logo em seguida, o grupo entrou no restaurante, preparando-se para comer algo. Você não acreditaria, mas eu estava lá naquele dia e vi tudo claramente. Aquele Jean Li da seita demoníaca das Fontes Amarelas trouxe o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, e instantaneamente o céu e a terra mudaram de cor. Os santos da Terra Sagrada Taishuan ficaram apavorados, e apenas o 9º nível do Reino Santo resistiu por um instante antes de ser morto instantaneamente. A cena foi extremamente sangrenta e brutal. No primeiro andar, um homem corpulento com uma barba cheia bebia vinho, relatando vividamente os eventos que haviam ocorrido na seita demoníaca das Fontes Amarelas. Capítulo 208, 7º nível da vida e da morte. Muitas pessoas próximas ouviram com grande interesse. Barba grande, quem é esse Jean Li? Ele consegue usar o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas. Será que ele é a reencarnação do Supremo das Fontes Amarelas? Perguntou alguém por perto, claramente muito curioso sobre Jean Li. Muitas pessoas conheciam o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas. Era o tesouro espiritual supremo do Supremo das Fontes Amarelas. Extremamente poderoso e com grande reputação no antigo continente estéreo. Liu Xuan e Lin Xi'an, no segundo andar, também estavam prestando atenção ao homem de barba grande no primeiro andar. Hehe, você veio à pessoa certa para perguntar.
Aquele Jian Li é um gênio excepcionalmente talentoso da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele já é uma potência nos reinos da vida e da morte em tenra idade, e mata santos com a mesma facilidade com que mata galinhas. Quando ele ativa o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas, ele pode até mesmo matar santos no 9º nível do reino dos santos com facilidade. Esse tipo de talento não é inferior ao dos descendentes de famílias imperiais. O homem de barba longa continuou com os olhos cheios de fanatismo. Assim que o homem de barba grande falou, os olhos de todos se encheram de espanto. Um cultivador do reino da vida e da morte matando santos e controlando um tesouro espiritual supremo. Esse tipo de talento era verdadeiramente inimaginável. Nunca imaginei que uma figura como essa pudesse surgir de nossas terras áridas orientais. Sim, sim. Que tipo de comportamento possui uma pessoa tão extremamente talentosa? Ouvi dizer que Jian Li é extremamente bonito, como um imortal exilado, Sibilo. Isso é verdade? As pessoas que jantavam perto conversavam animadamente, e todo o restaurante fervilhava de discussões sobre Jian Li, criando uma atmosfera muito animada. Um lampejo de desdém passou pelos olhos de Liu Xuan no 2º andar. Esses caipiras das terras áridas orientais não têm cérebro nenhum. Matar santos no reino da vida e da morte é como matar galinhas, e ainda ousam dizer isso. Será que eles acham mesmo que santos são repolhos? Liu Xuan balançou a cabeça com desdém. Lin Zian, que estava ao lado dele, olhou para o homem de barba grande lá embaixo perdido em pensamentos. Seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jian Li? Não era essa pessoa com quem aquela vadia queria lidar? Ela não esperava receber notícias dele aqui. Lin Zian pegou uma taça de vinho espiritual e tomou um pequeno gole. Embora Lin Zian não soubesse como Jian Li havia ofendido aquela vadia, matar um mero membro de uma força de 2ª categoria para obter a escritura imortal caótica parecia um negócio infalível e lucrativo sob todos os ângulos. No entanto, parecia que a força do cara era um tanto diferente do que aquela vadia tinha dito. Ela não disse que ele era apenas um cara comum? Por que estão surgindo esses rumores agora? No entanto, mesmo pensando no poder da escritura imortal caótica, Lin Zian ainda não queria desistir. Ela já havia tentado indagar sobre a escritura imortal caótica antes, e embora o Santo Senhor tivesse declarado diretamente que quando chegasse a hora certa, ele lhe transmitiria a escritura imortal caótica. Mas, de acordo com as informações obtidas por Lin Zian, o Mestre Santo havia prometido mais de uma vez, porém, entre os muitos discípulos talentosos da Terra Sagrada do Caos, apenas aquela vadia da Ye Roshi recebeu a escritura imortal caótica, ninguém mais a tocou. Além disso, Ye Roshi fez um juramento do Dao Celestial de que depois que Lin Zian lidasse com Jian Li, Ye Roshi transmitiria a Lin Zian toda a escritura imortal caótica. Além disso, Ye Roshi já havia transmitido uma poderosa habilidade divina da escritura imortal caótica para Lin Zian. Contudo, se aquele cara era tão estranho, talvez ela pudesse usar esse Liu Xuan. Vários pensamentos passaram pela mente de Lin Zian. Já que esse boato está se espalhando, é porque Jian Li deve ter alguma habilidade. Talvez ele seja mesmo tão poderoso, disse Lin Zian, indiferente. Nesse momento, no 1º andar, eles ainda discutiam um assunto de Jian Li, de forma extremamente animada. Assim que Lin Zian falou, o rosto de Liu Xuan ficou incerto. Jovem senhorita Lin, não se deixe enganar por essas pessoas. Deixando de lado o que dizem sobre o talento de Jian Li, mesmo que ele realmente possua habilidades extraordinárias e possa competir com santos comuns, é simplesmente impossível para um cultivador no reino da vida e da morte ativar um tesouro espiritual supremo. Um tesouro espiritual supremo é um tesouro espiritual que somente um supremo pode usar. Mesmo um rei sábio poderoso precisaria consumir uma vasta quantidade de poder sagrado para ativá-lo, quanto mais um cultivador do reino da vida e da morte. Ele provavelmente seria drenado no momento em que tentasse ativá-lo, sem falar em usar o diagrama de extermínio de santos das Fontes Amarelas para matar um santo no 9º nível do reino dos santos. É pura fantasia. Ele acha que é a reencarnação de um grande imperador? Um caipira é um caipira. Ele nem consegue se gabar direito. Liu Xuan falou devagar, com um tom de profundo desprezo. Lin Zian tomou outro pequeno gole do vinho espiritual em sua taça, ponderando sobre as palavras de Liu Xuan e as do homem de barba grande. Alguém acabou de dizer que Jian Li é incomparavelmente bonito, como um imortal banido. Será que é verdade? Lin Zian pareceu se lembrar de algo e continuou, com um toque de saudade nos olhos. Ao ver sua deusa elogiando outro homem à sua frente, a multidão lá embaixo também elogiou Jian Li em uníssono. Liu Xuan sentiu inúmeros cavalos de lama galopando em sua mente, e de fato sentiu um ódio considerável pelos Jian Li que nunca conheceu. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Nas profundezas do pico demoníaco Yang, o ki espiritual da veia espiritual era continuamente absorvido por Jian Li, e muitas pedras espirituais de grau superior ao seu redor também tinham seu ki espiritual absorvido por Jian Li. Muitas pedras espirituais de alta qualidade e inúmeras medicinas espirituais se desintegraram rapidamente em pó sob a violenta devoração de Jian Li. A origem sagrada próxima também foi completamente absorvida pelo corpo divino imortal e pelo corpo sagrado primordial de Jian Li. Sob o cuidado da Santa Origem, o corpo divino e a origem sagrada do corpo de Jian Li quase se recuperaram. Uma luz dourada e fluida tremeluzia continuamente sobre o corpo de Jian Li. Estava quase completamente transformado. Jian Li sentia o profundo que dentro de seu corpo se transformando continuamente, sentindo-se incrivelmente confortável. Bum bum bum. Após algum tempo, quando o último vestígio do profundo que da arte da criação do universo se transformou, uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. Uma violenta tempestade de ki espiritual surgiu nas profundezas do pico demoníaco Yang. O reino de Jian Li também se rompeu nesse momento, e a aura do 7º nível do reino da vida e da morte emanou do corpo de Jian Li. Que escritura imortal da reencarnação poderosa, disse Jian Li, abrindo os olhos lentamente.
Esta escritura imortal da reencarnação era de fato incomparavelmente poderosa. A quantidade de ki espiritual excedia em muito a da arte da criação do universo, e a intensidade do ki espiritual também era incrivelmente explosiva. Não era de forma alguma inferior aos santos do reino dos santos. Jian Li sentiu que poderia facilmente derrotar alguns santos de nível baixo sem sequer usar o corpo sagrado primordial e a força da prisão supressora de deuses e demônios. Se ele acumulasse outras habilidades divinas de físico, Jian Li não saberia mais o quão forte ele era. Um poder muito misterioso também surgiu no corpo de Jian Li. Esse poder brilhava com um fulgor extremamente intenso, nutrindo o corpo de Jian Li. Esse poder era precisamente o poder da reencarnação das escrituras imortais da reencarnação. Não era abundante em quantidade, mas era extremamente poderoso e incrivelmente misterioso, possuindo um poder imenso quando usado contra inimigos. Capítulo 209 Senhora da Morte. Além disso, a primeira parte da escritura imortal da reencarnação contém uma habilidade divina extremamente poderosa. A reversão de origem permite reverter o estado do usuário para um estado anterior. Isso significa que se você sofrer uma lesão grave em um curto período, poderá usar o poder da reencarnação para ativar essa habilidade divina. Isso reverte seu estado para o momento anterior à lesão. No entanto, o nível de poder de Jian Li ainda é muito baixo, então ele só consegue reverter um período muito curto. Será que essa habilidade divina possui um bug tão significativo? O coração de Jian Li se comoveu. Com essa habilidade divina, contanto que não sofresse um ferimento fatal, ele poderia se recuperar rapidamente, tornando sua capacidade de salvar vidas extremamente poderosa. Parece que vou mesmo me tornar um monstro da cura, pensou Jian Li. O corpo divino imortal, o Sutra do Nirvana da Fênix e agora esta reversão da origem, contanto que Jian Li não seja morto instantaneamente, ele pode se recuperar rapidamente. Mais importante ainda, essa reversão de origem também pode restaurar o estado de origem, o que significa que, na próxima vez que Jian Li usar a origem do corpo divino e do corpo sagrado para ativar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, ele não cairá em um estado tão enfraquecido. Enquanto ele utilizar sua origem, ativar essa habilidade divina de reversão de origem pode restaurar instantaneamente seu estado de origem. No entanto, quanto mais ele se recupera, mais poder de reencarnação ele consome. Que pena se eu pudesse usar essa habilidade divina infinitamente, ativando constantemente esse diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas. Até mesmo os reis santos provavelmente teriam uma baita dor de cabeça, pensou Jian Li. No entanto, por enquanto é suficiente. Assim que meu reino melhorar e eu tiver mais poder de reencarnação, naturalmente poderei me recuperar mais vezes. Em seguida, vou cultivar o selo da grande mão do vazio e a grande técnica do vazio. A força da prisão supressora de deuses e demônios também não pode ser negligenciada. Jian Li nem sequer havia cultivado as duas artes secretas de habilidade divina de rank imperador que obteve antes de participar da grande guerra da seita demoníaca das fontes amarelas. Agora que ele tem recursos e tempo, é claro que precisa cultivar adequadamente. Nessa grande guerra, Jian Li obteve recursos em excesso. Li Yuanxiao também sabia que o corpo sagrado primordial de Jian Li consumia uma quantidade imensa de recursos. A recuperação da forma física de Jian Li em relação à sua origem também consumiu uma quantidade enorme de recursos. Muitos dos recursos apreendidos foram entregues a Jian Li para ajudá-lo a aumentar rapidamente seu poder. Jian Li respirou fundo, pegou os recursos fornecidos por Li Yuanxiao e começou a cultivar aquelas poderosas artes secretas de habilidade divina. Vale da Morte. Uma aura de silêncio sepulcral permeava o Vale da Morte, e muitas batalhas eclodiam nos arredores do vale. Rugidos violentos ecoaram por todo o Vale da Morte. Nos arredores do Vale da Morte, os subordinados de Yetian, empunhando formações ferozes de grau divino, mataram várias pessoas que tentavam entrar no Vale da Morte. Após a eliminação desses inimigos, os arredores do Vale da Morte finalmente recuperaram um pouco da calma. A caverna no coração do Vale da Morte. Dentro da caverna, um jovem desgrenhado absorvia continuamente o ki espiritual das várias remédios espirituais presentes na caverna. Graças à nutrição do ki espiritual, a tez do jovem foi gradualmente ficando rosada e seus ferimentos cicatrizaram lentamente. Maldito Jian Li, ele me fez ser perseguido de novo. Quando minha força aumentar, eu definitivamente vou te matar, disse Yetian ferozmente, enquanto devorava o poder espiritual ao redor. A voz sombria de Yetian ecoou na caverna. Mas ao pensar naquele jovem, Yetian ainda sentia uma profunda apreensão. Se a Senhora da Morte não o tivesse salvado, ele teria sido diretamente subjugado e morto por Jian Li naquela época. Mais tarde, para escapar daqueles que o perseguiam, Yetian também consumiu muitos tesouros, e até mesmo muitos de seus subordinados foram perdidos. Entre eles, havia alguns santos do Reino dos Santos. Svi. Logo em seguida, um jovem vestido de branco, exalando uma intenção assassina e sanguinária, surgiu voando da entrada da caverna. Jianshen, como estão as coisas lá fora agora? Yetian reprimiu a raiva em seu coração e então falou. O jovem era Li Jianshen. Naquele momento, Li Jianshen já havia assimilado uma parte considerável do legado do demônio da espada ancestral, e seu corpo exalava uma aura extremamente fria, enquanto a longa espada em sua mão carregava uma intenção assassina incontrolável. Imperador Demônio, Fang Lexian já foi morto por aqueles homens enquanto fugia, e o restante dos santos também perdeu a vida nesta operação. Agora, apenas Yu Shuji permanece, liderando alguns subordinados remanescentes para investigar a situação lá fora. Li Jianshen disse lentamente.
Ao ouvir as palavras de Li Jianxin, o coração de Ye Tian se encheu de arrependimento e dor. Todas aquelas pessoas lhe eram leais. Essa operação não trouxe nenhum resultado, e quase todo o seu povo foi dizimado. Como Ye Tian poderia não se sentir angustiado? Droga, a culpa é toda do Jian Li por ter revelado minha identidade. Senão como eu teria sofrido uma perda tão grande? Agora que perdi esses subordinados, não será tão fácil para mim ascender novamente. Bum bum bum. Nesse instante, uma luz deslumbrante surgiu repentinamente sobre a caverna, cobrindo-a por completo. Li Jianxin, por outro lado, parecia estar subjugado por alguma força, até sua respiração parou, e ele ficou ali parado, sem reação. Quem é? Gotas de suor frio brotaram na testa de Ye Tian. Essa luz ofuscante fez Ye Tian sentir uma pressão imensa. Essa pressão era ainda mais forte do que a sensação opressiva que Jian Li exercia naquele dia com o supremo tesouro espiritual. Parecia capaz de apagar a vida dele a qualquer momento. Um instante depois, uma mulher graciosa, usando um véu e uma túnica branca esvoaçante e mortal, apareceu na luz. A mulher era excepcionalmente alta e tinha um temperamento extraordinário, transmitindo uma sensação de distanciamento, beleza incomparável e um olhar de desdém para todos os seres vivos. Ela fazia com que nos sentíssemos como se estivéssemos diante de uma imperatriz incomparável, sem ousar demonstrar o menor desrespeito. Senhora da Morte. O coração de Ye Tian disparou. Era a primeira vez que ele via a Senhora da Morte nessa forma. Anteriormente, Ye Tian havia se comunicado com a Senhora da Morte através de seu pensamento divino encarnado como um espírito. A aura desse corpo verdadeiro era extremamente semelhante à do corpo espiritual do pensamento divino da Senhora da Morte, então Ye Tian a reconheceu à primeira vista. Agora, era a primeira vez que ele se deparava diretamente com o verdadeiro corpo da Senhora da Morte. Essa pessoa é tão assustadora assim? A aura opressiva dela já ultrapassava em muito o auge dele em sua vida anterior. Ye Tian, o que você tem feito desde que saiu do Vale da Morte há alguns dias? Conte-me tudo o que viu e vivenciou, incluindo quem encontrou e o que presenciou. A Senhora da Morte disse indiferentemente, seus olhos, que antes contemplavam o mundo de cima, fitando Ye Tian intensamente, emanando uma forte sensação de pressão. Ye Tian reprimiu o profundo medo em seu coração, reuniu coragem e então disse lentamente: posso perguntar por quê? Não há problema em lhe dizer que seu destino mudou novamente. A Senhora da Morte olhou para Ye Tian com uma expressão complexa, e sua voz clara e melodiosa ecoou na caverna. Capítulo 210. Mudando o destino. O destino mudou novamente? Ye Tian franziu a testa. O que isso significa? O destino já havia mudado antes, e isso estava relacionado à minha partida do Vale da Morte. Para mudar meu destino, o ponto de virada mais importante foi adquirir a Pedra Divina Devoradora do Céu em minha vida anterior, enfrentando uma traição sem precedentes, mas também conquistando uma grande oportunidade, vivendo uma nova vida. Muitos pensamentos passaram pela mente de Ye Tian, todos os eventos de sua vida anterior, incluindo os desta vida. Será que o fato de a Senhora da Morte ter me salvado e feito um pacto comigo tem alguma relação com a mudança do meu destino? Diversos fragmentos de informação desconexos ecoavam na mente de Ye Tian. No entanto, Ye Tian ainda não tinha ideia, aquilo já havia ultrapassado sua compreensão. Muito bem, é tudo o que posso lhe dizer. Saber mais não lhe fará nenhum bem. A Senhora da Morte pareceu perceber a confusão de Ye Tian e falou com indiferença. Ye Tian respirou fundo. Já que a Senhora da Morte havia dito isso, não havia nada que ele pudesse fazer. Logo em seguida, Ye Tian relatou à Senhora da Morte tudo o que havia acontecido desde que deixará o Vale da Morte, incluindo suas experiências e observações, em detalhes meticulosos. A Senhora da Morte ouviu a narração de Ye Tian impassível e em silêncio. Seita demoníaca das fontes amarelas. A veia espiritual nas profundezas do pico demoníaco Yang. A veia espiritual estava repleta de ki violento, e o rugido intenso quase estilhaçou o reino do vazio, com cenas de ondas de ki espiritual por toda parte. Ao mesmo tempo, os uivos de muitos elefantes divinos ecoavam no interior, criando um grande espetáculo. O reino do vazio circundante também parecia levemente fragmentado, como se pudesse desabar a qualquer momento. No centro daquela onda de ki espiritual, havia um jovem incomparavelmente belo. O corpo físico do jovem parecia ter se fundido com o reino do vazio, aparentando ser extremamente etéreo e ágil, emanando uma aura sobrenatural. O jovem era Jian Li. Após 2 dias de cultivo, Jian Li finalmente havia cultivado com sucesso o selo da grande mão do vazio e a técnica do grande vazio até um estágio inicial. Ambas as habilidades divinas de nível imperial eram extremamente poderosas, possuindo uma força incrível. Apenas o cultivo inicial já havia aumentado significativamente a força de Jian Li. Além disso, a prisão supressora de deuses e demônios havia obtido imenso progresso com o acúmulo massivo de recursos. Outras 300 partículas misteriosas dentro do corpo físico de Jian Li haviam despertado. Somando-se às 300 anteriores, agora havia um total de 600 partículas, o que significava que a força de prisão supressora de Deus-demônio de Jian Li poderia fornecer a ele um aumento de 60 milhões de Jin na força do corpo físico. Em conjunto com o corpo sagrado primordial, possuía um poder incomparável. Uma violenta sensação de opressão emanou de Jian Li, e o reino do vazio ao redor mostrou leves sinais de rachaduras devido à presença de Jian Li. Antes, eu conseguia facilmente suprimir e matar santos de nível baixo. Agora que minha força aumentou tanto, matar esses santos de nível baixo será como picar legumes, pensou Jian Li. Após concluir seu treinamento de cultivo, Jian Li decidiu ir à Montanha do Sol de Verão para obter a chama sagrada do submundo que pertencia a Ye Tian. A chama sagrada do submundo era uma chama espiritual de nível superior, ainda mais poderosa do que as chamas espirituais que Jian Li havia obtido anteriormente.
Se ele se fundisse com aquela chama sagrada do submundo, a força de Jian Li aumentaria ainda mais. Se tivesse a oportunidade de encontrar Ye Tian, Jian Li não se importaria de encontrar uma chance para lidar com ele. Após mudar para o cultivo da escritura imortal da reencarnação, a força de Jian Li aumentou significativamente, sem mencionar o domínio de tantas habilidades divinas que desafiam os céus. Juntamente com o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, Jian Li estava confiante de que poderia ser invencível abaixo do reino do Rei Sábio. Quanto aos cultivadores do reino do Rei Sábio, Jian Li não estava muito confiante. Afinal, o reino do Rei Sábio já havia entrado em contato com a lei do poder. As existências naquele reino eram verdadeiramente assustadoramente fortes. Os cultivadores do reino do Rei Sábio e os santos do reino santo simplesmente não podiam ser comparados. Eles não estavam na mesma dimensão. No entanto, lidar com um Ye Tian não deve ser problema. Ele não teria alcançado o reino do Rei Sábio em apenas alguns dias, teria? Pensou Jian Li. Quanto à arma sagrada pertencente àquele enviado do Salão Divino na Colina Verde, Jian Li não tinha pressa. Aquele enviado do Salão Divino já estava morto, então ele poderia ir quando quisesse. Após tomar sua decisão, Jian Li parou de cultivar e deixou o pico demoníaco Yang. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico da essência espiritual. O pico da essência espiritual estava repleto de qi espiritual puro do céu e da terra, e havia muitas plantas espirituais preciosas ao redor, exalando uma fragrância sedutora. No topo do pico da essência espiritual, havia um pequeno palácio. Dentro do salão do palácio do pico da essência espiritual, na entrada do salão, estava um homem de meia-idade com uma túnica azul acinzentada. Em sua mão, ele segurava uma xícara de chá espiritual, que saboreava com atenção. Irmão Sênior Shen, este é o seu chá espiritual favorito de antes, disse lentamente outro homem de meia-idade ao lado do salão. Shen Qinshan estava parado na entrada do salão, olhando para tudo aquilo com que antes lhe era tão familiar, e sentiu uma pontada de calor. As plantas e as plantas espirituais não eram diferentes de décadas atrás. Shen Qinshan olhou para essas coisas familiares e sentiu como se tivesse retornado à seita demoníaca das fontes amarelas do passado. Aqui continua tudo igual, quase nada mudou. Shen Qinshan tomou um pequeno gole do chá espiritual que tinha na mão e suspirou. Li Yuanxiao sorriu e continuou. Este lugar não mudou, e outros também não. Se o irmão sênior desejar retornar, os portões da seita demoníaca das fontes amarelas estarão sempre abertos para você. Uma brisa suave soprava ao longe, e o ar estava extremamente fresco. Esqueça, não vamos falar disso. Não há necessidade de mencionar o retorno. Eu não esperava que você encontrasse uma muda tão boa, um corpo sagrado primordial capaz de matar um santo com cultivo do reino da vida e da morte, desafiando os céus. O futuro dele é promissor. Os olhos de Shen Qinshan pareciam cheios de admiração. Mesmo em sua seita demoníaca primordial, prodígios tão incomparáveis eram extremamente raros. Li Yuanxiao sorriu e disse, Jian Li é realmente excelente, mas tudo isso se deve ao seu próprio esforço. Eu não lhe dei nenhuma ajuda. A brisa fez farfalhar o hobby de Li Yuanxiao produzindo um som suave. Shen Qinshan olhou para Li Yuanxiao com surpresa, mas depois de pensar cuidadosamente, ele entendeu um pouco. Um discípulo tão excelente era claramente algo que Li Yuanxiao não poderia cultivar. Gostaria de saber se você permitiria que Jian Li viesse comigo para a seita demoníaca primordial para cultivar. Saiba que a seita demoníaca das fontes amarelas sozinha não é suficiente para o crescimento de Jian Li. O corpo sagrado primordial é simplesmente uma besta devoradora de ouro. Somente nossa seita demoníaca primordial, com seus recursos e poder de alto nível, pode permitir que Jian Li cresça rapidamente. Além disso, Jian Li já matou muitos santos da terra sagrada Taishuan e até mesmo aquele cão de guarda do templo da reencarnação. Embora não seja um grande problema, ainda representa uma ameaça considerável para ele. Uma árvore imponente na floresta será destruída pelo vento. Shen Qinshan continuou em voz grave. Capítulo 211 Conversa. Enquanto Shen Qinshan falava, Li Yuanxiao estava ligeiramente absorto em pensamentos, observando a paisagem distante com contemplação. Parecia que ele já tinha ouvido essas palavras em algum lugar antes. Vendo Li Yuanxiao perdido em pensamentos, Shen Qinshan não o apressou, mas esperou silenciosamente ao seu lado. Muitas garças espírito planavam no céu, emitindo sons claros e estridentes. Irmão Sênior Shen, décadas atrás, a seita demoníaca primordial o levou embora com esse mesmo motivo. E agora, vocês vão levar Jian Li embora com o mesmo motivo? Li Yuanxiao sussurrou então com um tom melancólico na voz. Ele relembrou a cena de décadas atrás, naquela época parecia ser a mesma. Yuan Xiao. Eu não quis dizer isso. Ao ouvir as palavras de Li Yuanxiao, o corpo de Shen Qinshan estremeceu e seu rosto empalideceu. Shen Qinshan refletiu sobre o que aconteceu décadas atrás. Embora a questão naquela época fosse um tanto complexa, e até mesmo tenha superado as expectativas de todos. Talvez tenha sido inesperado, mas como poderia ser algo fora do comum? No entanto, muitas coisas, uma vez que acontecem, já aconteceram, e ninguém pode mudá-las. Algumas coisas sempre precisam ser aceitas. Talvez esse seja o preço da imprudência. Irmão Sênior Shen, eu entendo. Sei muito bem o que a seita demoníaca primordial deseja. Embora minha força não tenha melhorado muito ao longo dos anos em certos assuntos, você pode não enxergar com a mesma clareza que eu. Quanto a se Jian Li deve ou não ir para a seita demoníaca primordial, deixarei que ele considere isso com cuidado, mas não agora. O olhar de Li Yuanxiao se tornou firme, e ele acrescentou. Shen Qinshan olhou para Li Yuanxiao, que agora tinha alguns cabelos brancos nas têmporas, mas estava resoluto, e sentiu um leve transe. O Li Yuanxiao de antigamente também era um prodígio incomparável que se tornou famoso ainda jovem. Ambos eram sementes nas quais o antigo mestre da seita depositou grandes esperanças, capazes de restaurar a glória da seita demoníaca das fontes amarelas. Agora,
Ao longo desses anos, para recuperar sua força, ele realmente perdeu muito. Ele até sentiu um leve estranhamento em relação a alguém com quem antes tinha tanta intimidade. Shen Qingshan de repente percebeu que o chá espiritual em sua mão estava sem gosto. Embora ainda fosse a receita familiar, não parecia mais ter o sabor que ele desejava. Tudo já não podia ser voltado atrás, mesmo que ele tivesse alcançado o patamar que um dia almejou. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. No Palácio do Pico da Santa. Após deixar o Pico Demoníaco, Jian Li foi para o Pico da Santa. No Pico da Santa, Tang Siki já esperava há muito tempo. Assim que Jian Li retornou ao Pico da Santa, Tang Siki começou a cultivar com ele. O tão aguardado cultivo deixou ambos excepcionalmente absortos, e sua força melhorou rapidamente. Irmão Júnior Jian Li, uma princesa do clã dragão, chegou à nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas há pouco tempo. Após uma rodada de cultivo, Tang Siki sentiu o que no corpo de Jian Li e disse suavemente: uma princesa do clã do dragão. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, com uma luz fraca e profunda tremeluzindo dentro deles. Ele imediatamente se lembrou de Duqingro, que possuía uma força de combate excepcional, de quando estava no Vale do Grande Yin. Ele não esperava que ela aparecesse na seita demoníaca das Fontes Amarelas agora. No entanto, Jian Li não estava preocupado com a possibilidade de ela ter outras intenções. Com a existência da técnica de controle divino, não havia motivo para tais preocupações. Irmã Sênior, essa é uma subordinada que adquiri recentemente quando estava no Vale do Grande Yin. Depois de entender quem era, Jian Li olhou para a deslumbrante Tang Siki à sua frente e disse, com um certo sentimento de culpa. Jian Li ainda não havia contado a Tang Siki sobre Duqingro. Capítulo 212 Punição. Ele acabará de cultivar a relação com Tang Siki, e agora estava pensando em outras mulheres, o que o fazia sentir-se um pouco culpado. Ao ver Jian Li à sua frente, Tang Siki ficou atônita, sentindo que algo estava estranho. A expressão de Jian Li parecia um pouco estranha. Irmão Júnior Jian, será que a princesa do clã dragão já? O coração de Tang Siki apertou, então ela disse fracamente. A boca de Jian Li se contraiu levemente, mas ele ainda assim assentiu com a cabeça. Jian Li achou que não havia necessidade de esconder tal assunto. Tang Siki mordeu levemente o lábio e segurou o queixo de Jian Li. Irmãozinho Jian Li, vou te castigar. Jian Li ficou atônito, castigue-me. Feche os olhos, disse Tang Siki séria. Jian Li piscou. Se eu tiver que fechá-las, eu as fecharei. Quero ver como você me castiga. Após várias horas de castigo absurdo, Tang Siki finalmente desistiu. Dessa vez, Siki finalmente percebeu que era fraca e não pediu mais punição. Ela simplesmente ficou deitada nos braços de Jian Li, descansando tranquilamente. Ambos permaneceram deitados em silêncio, desfrutando daquele momento de paz. No palácio no Pico da Santa, um leve aroma permeava todo o palácio, e uma energia espiritual pura preenchia o ar. Sofia estava descansando em seu quarto. Embora o Sutra do Nirvana da Fênix tivesse um efeito curativo extraordinário, a fadiga mental não pôde ser eliminada. Afinal, o Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li só havia sido cultivado até o terceiro reino, não alcançando o reino supremo. Talvez eu consiga cultivar os estágios mais avançados do Sutra do Nirvana da Fênix, pensou Jian Li. Após a grande guerra anterior, a seita demoníaca das Fontes Amarelas rapidamente estabeleceu sua posição dominante na Montanha dos 10.000 Demônios. E agora toda a Montanha dos 10.000 Demônios tinha apenas uma voz, a da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li estava no palácio, examinando informações sobre a Colina Verde e a Montanha do Sol de Verão. Grande parte dessas informações foi compilada por outras forças na Montanha dos 10.000 Demônios e era extremamente detalhada. Após algum tempo, depois de Jian Li terminar de revisar as informações e confirmar que não havia problemas, ele se preparou para deixar a seita demoníaca das Fontes Amarelas e seguir para a Montanha do Sol de Verão. Enquanto Jian Li caminhava pela seita demoníaca das Fontes Amarelas, muitos discípulos o saudaram respeitosamente, demonstrando extremo fanatismo por ele. Devido ao seu desempenho excepcional na Grande Guerra anterior, Jian Li era agora a pessoa mais popular na seita demoníaca das Fontes Amarelas, e seu prestígio superava até mesmo o do mestre da seita. Sua beleza incomparável, aliada à sua força invencível, fizeram dele um ídolo no coração de inúmeros discípulos. Jian Li era bastante famoso não só na seita demoníaca das Fontes Amarelas, mas em toda a região do Deserto Oriental. Deserto Oriental. Montanha do Sol de Verão. A Montanha do Sol de Verão está localizada na parte oeste do Deserto Oriental, com belas paisagens e vistas deslumbrantes por todos os lados. Além disso, é um lugar de tesouros naturais e abundante que espiritual. Muitos cultivadores independentes e até mesmo cultivadores de várias forças importantes costumam vir aqui para explorar e buscar tesouros. Um lugar assim, naturalmente, não carece de conflitos. Muitos cultivadores morrem aqui todos os dias, e traições e derramamento de sangue são ocorrências comuns. Um desfiladeiro na Montanha do Sol de Verão. No céu, o sol escaldante pairava alto, e o ar estava carregado de calor sufocante. No entanto, esse calor carregava um traço de ki extremamente frio e desolado, proporcionando uma sensação profunda e sinistra, apesar do calor intenso. Ao redor do cânion, havia multidões agitadas. Em meio à multidão, havia também muitos cadáveres ensanguentados, exalando um odor arrepiante de sangue. O ki frio e desolado, combinado com o cheiro de sangue, tornava a atmosfera do cânion extremamente perturbadora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.